Olá, bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Estamos lançando um novo quadro aqui, aonde eu vou responder aqui no vídeo, citando até o nome de quem me perguntou, dúvidas que são bem interessantes, que pode ser dúvidas não só da pessoa que me fez a pergunta, como também sua também. Falei muito também, né? Mas vamos lá para esse vídeo, porque tá cheio de perguntas interessantes. Selecionei 12 comentários e se você gostou dessa proposta, que tal deixar um comentário em qualquer vídeo aqui? Eu vou selecionar os que eu achar mais interessantes e vou trazer de 15 em 15 dias para a gente debater bastante sobre esses assuntos. Bora lá? Primeiro comentário é de Araci Raquel Castro e ela me perguntou assim num vídeo sobre íris e falsa íris. Tem uma falsa íris e a íris da praia. São duas plantas diferentes, tá, gente? A falsa íris é aquela da flor roxa e a íris da praia é da flor branca. Ambas são brasileiras, olha que legal. Porém, mal ela floresce e a minha cachorra come todas as suas flores. Sabe me dizer por que isso acontece? A floração das íris são rápidas mesmo. Em geral, elas florescem e elas vão renovando essas flores conforme o tempo. Sobre a cachorra estar comendo, eu acho que a cachorra talvez esteja chamando a atenção dela. É muito comum os animais chamarem a atenção dos seus proprietários, dos seus donos, fazendo algumas baguncinhas. Essa planta não é tóxica, então não teria tanto problema se o cachorro comer. Mas é complicado a gente ver a planta sendo comida pelos nossos animais. Aqui em casa eu tenho um que sempre quer tirar até manta pedindo do meu vaso. Então é chamar atenção mesmo. É interessante tentar educar, falar que não pode, mas o tempo da floração é bem variável conforme o clima também. Verifique se a sua planta está numa luminosidade legal e de vez em quando é bom colocar um adubo rico em fósforo. São adubos tipo farinha de osso NPK 4148. Próxima pergunta, ou comentário, né? É sobre a planta colar de pérolas, sabe? Aquele tercinho. Raíssa Souza me perguntou, a minha tem murchado as bolinhas, parece um amassadinho do lado e simplesmente murcha completamente. O que pode estar acontecendo? O caule parece verdinho saudável. A murcha de uma planta sempre tem relação com o tipo de rega ou local de cultivo, tá? Na maioria das vezes é falta de água. Apesar de ser uma planta que é suculenta, no caso o tercinho, né, aquela que é pendente, é muito delicada essa planta, pode ser que o local que ela esteja cultivando, o tipo de vaso ou o tipo de substrato, esteja secando muito a terra. Então pode ser, Raíssa, essa seca da planta produzindo essa murcha. Mas tem um outro lado também, a planta pode também estar apodrecendo. Então verifica, se o substrato está muito seco, o vaso está muito leve, você realmente está espaçando muito a rega, às vezes por causa da mudança de temperatura, porque você pode morar num local que é mais quente, a rega esteja sendo insuficiente. Então vale a pena espaçar menos essa rega e fazer esse teste. Mas observa se não tem algum mau cheiro ou algum apodrecimento, senão o processo é ao contrário, aí você vai ter que espaçar mais essa rega. Então é muito importante, não há uma regra para fazer esse tipo de controle ou esse tipo de rega, mas é interessante você observar a sua planta, o local que está sendo cultivada e principalmente a questão da água no substrato. Enfia o dedo, pega o vaso, está muito leve, está molhando pouco, molha todo o vaso e espera secar para molhar novamente. Tenho certeza que se você conseguir observar isso, vai parar de ficar murchando as bolinhas ou as folhas da sua planta. Bora para mais uma. Plantas para jardins. Carlos Carlinhos. Ah, esse aqui é um elogio. Olha que legal. Adorei. Que conhecimento. Conhece muitas plantas e não rateou nenhuma vez em falar o nome das plantas. Ótima memória e conhecimento do assunto. Parabéns. Muito obrigada, gente. Eu fico recebendo muitos comentários como o do Carlos. E eu tenho essa facilidade porque são dois motivos muito básicos, né? Eu tô nessa área de jardinagem há mais de 28 anos. O primeiro curso que eu fiz de paisagismo foi em 1992, faz a conta aí. Não era adolescente não, mas tinha acabado de sair da adolescência. E daí para cá eu me vejo no jardim, né? Então é muito natural eu poder ir acumulando os conhecimentos que eu tive. E além disso, eu amo o que eu faço. Então, ao decorar ou aprender o nome das plantas
é bem fácil para mim também, por gostar do que eu faço. E nesse vídeo foi muito legal que a gente saiu mostrando plantas que são cultivadas nos jardins da minha região. Então também é aquelas plantas que são mais comuns aqui. Então foi fácil também falar. Mas tem muita planta nova que eu aprendo todo dia aqui também. E aprendo inclusive com você que está me assistindo. Bora para mais uma? Cristina Cerejo Cris. É sobre gerânios, tá, gente? Fiz um vídeo como ter gerânios bonitos em casa. A pergunta dela é grande, mas é bem interessante. Acho lindo gerânio. Gostaria de saber se é normal as pétalas da flor cair sempre e depois vai secando elas. Minha escada está sempre com essas folhas caídas. Então, ela está falando de pétalas, de flor e depois de folha. Eu vou explicar isso, tá? Está num lugar onde tem claridade, bate um pouco de sol. Gostaria de saber também se posso colocar aqui na minha sacada da sala, pendurada, na grade. Bate bastante sol, vento. E também chove aqui, né? E quando chove, se ela sobrevive nesse local onde tem chuva, né? Obrigada. Bom, plantas, né? As plantas ornamentais, independente da planta, assim, raríssimas exceções vão ter problema com chuva, né? Independente do local de origem de cada uma, essa questão da chuva não tem problema nenhum. Inclusive suculentas a gente cultivar em local de chuva. Desde que você prepare bem o vaso, substrato e adeque bem o local de cultivo, perfeito. Sobre os gerânios estar caindo pétalas e caindo folhas, isso é normal. No próprio vídeo eu mostro quantas as folhas amareladas tinha. Eu fui retirando as folhas amareladas na hora que eu estava fazendo o transplante das mudas do vaso de cuia para o vaso de parede. Então é normal isso acontecer. Ela troca de folhagem muito rápido e sempre tem uma outra folha caindo. Já fiz até acho que um vídeo curto aqui, um short aqui no canal, onde eu mostro fazendo essa poda de limpeza. Essa poda de limpeza incentiva novas ramificações, novas folhas, novos brotos. Sobre as flores, se de preferência na hora de molhar você não molhar a pétala, favorece um tempo maior também, mas da mesma forma que renova com frequência as folhas, as flores também têm esse tempo menos durável aí, mas se você conseguir não deixar cair muita água nas flores, elas duram mais tempo. Passar a planta para um local de muito vento, né? Uma planta que está acostumada com boa claridade, mas sem muito sol nem muito vento. É possível sim, o gerânio tolera sim, mas com certeza ele vai sentir. E você tem que tentar controlar isso com a rega principalmente. Então, essa muda que você levar para a varanda, que levar para a sacada, que vai ter mais vento e mais sol, é importante você fazer regas mais frequentes, mantendo o substrato mais úmido. É comum ela mudar o tamanho de folha, a ficar mais compacta por causa dessas condições do clima, mas em geral se adapta também. Possivelmente vai ter mais flores, essa que ficar em mais sol. João Baltazar. Oi, Lúcia, bom dia. Adoro essa flor, ele está falando sobre copo de leite. Acho linda. Comprei várias sementes, coloquei no algodão em um pote vedado, como me indicaram. As sementes germinaram, deve ser isso, né? E formaram uma haste muito fina. Plantei com algodão para não quebrar e agora as hastes sumiram. Será que elas morreram? Como eu faço para plantar as sementes direto no solo? Por favor, me ajude. Tenho um terreno bem úmido, quero cultivar essa planta. Obrigada. Então, essa planta é uma planta que eu adoro também, sou fã de copo de leite. Na hora do transplante, sair de um local que está muito úmido, ir para uma terra, às vezes na hora de mexer, na hora de tirar o pote fechado, as plantas sentem. Então, no processo de transplante pode ter sofrido. É difícil responder se morreu ou não. Gente, muitas pessoas me perguntam, minha planta aconteceu isso, será que ela morreu? Então, assim, pode ter morrido, infelizmente, mas ela pode ter, como é uma planta rizomatosa, perdido essa haste, mas se tiver uma batatinha embaixo, ela pode rebrotar novamente. Pode plantar direto no solo. Esse processo de algodão a gente aprende a fazer na escola com os feijões, né? E uma outra semente que a gente quer ver o processo de germinação acontecer, ou uma semente que é mais rara, uma planta que é mais difícil de ter na sua região, isso acontece também. Mas você pode fazer uma sementeira
e criar como se fosse, eu faço muito isso, eu já fiz muitos vídeos aqui onde eu faço como se fosse uma estufa, mas eu plantando direto na terra. Então eu uso embalagem de bolo, eu uso embalagem de alimentos tipo frutas e fecho e mantenho meia sombra. Você pode plantar direto. A umidade é muito importante na questão do copo de leite. Então, pode ser que não tenha morrido, né? Ou espere um pouquinho, mantenha a umidade, uma outra pode ser que rebrote e é possível plantar no solo direto também. Sugiro você fazer uma terra bem soltinha, se possível peneirar. Uma terra estercada, por exemplo, pode misturar um pouquinho de areia ou vermiculita para manter mais úmido, né? Já que é um ingrediente que vai manter mais úmido, que ela vai deixar mais solta e umidade mais presente nesse substrato. E usa essas embalagens ou põe um saco plástico em volta do vaso ou da sementeira para manter uma certa umidade e temperatura também. Deixa tudo isso em meia sombra e quando tiver eu sempre falo isso, quando a planta tiver a folha característica da folha, seja miniatura, aí está na hora de fazer o transplante. Você pode ter errado nesse momento. A planta estava germinando e você transplantou. Né? Então, espera, para fazer transplante de muda, gente, espera a plantinha ter o segundo par de folhas. Quase sempre esse segundo par já é característico da planta adulta. Aí sim, ela está mais segura, está mais fortinha e você consegue fazer esse transplante. Bora para mais. Iraci S falou, vida no jardim, tem como evitar que a palmeira no vaso cresça muito? Tanto em altura quanto em espessura? Agradeço por responder. Estou respondendo aqui em um vídeo para você, hein, Iraci? Não tem como evitar. Infelizmente, a resposta é não, porque por mais que ela não vai evitar, vai retardar. Em vasos pequenos, a planta tende a ficar menor, né? Então, ela não tem como espalhar suas raízes, não tem como também crescer demais. Não tem como podar palmeira, porque ela tem um tipo de caule com uma única gema ativa. E se a gente fazer essa poda, você vai matar essa planta. Então, é possível diminuir o crescimento dela deixando em vasos, não usando vasos muito grandes, usando vasos proporcionais à espécie, mas menores, mas evitar não tem como. Infelizmente, né? A gente não tem como fazer um bonsai de palmeira por causa do caule, que é uma estipe e tem essa gema ativa mais na ponta. Ah, uma observação, essa ponta da gema aí, onde no caule fica a brotação, onde saem as folhas, é o palmito. E quase sempre a gente tem muitas palmeiras com palmito comestível. E é bem interessante isso. Renata Brasileiro, bom dia, adorei o vídeo. Ela tá falando sobre flor de cera, ela no vídeo de flor de cera. Gente, tem vídeo aqui com mais de 5 anos que eu fiz, hein? Adorei o vídeo, mas tenho uma dúvida. Eu ganhei uma que sofreu um pouco, porque a pessoa que me deu colocou ela no sol. Ela ainda é uma planta pequena, digamos que ela tenha menos de 50 centímetros e a parte e o talo dela está seco, só a pontinha mesmo. Você me recomenda fazer uma poda dessa parte e a pontinha do talo? Tô querendo fazer essa poda, pois como tá seco, eu acho que vai impedir o crescimento. Obrigada pelo vídeo, um abraço. Renata, é muito importante a gente observar assim, a planta sentiu. Se você está tratando ela de uma forma melhor agora, é possível ela rebrotar. Então, essas folhas maltratadas, queimadas, possivelmente vão cair e vão dando lugar a novas plantas. Sim, a poda ajuda a ramificação e a parte que você retirar, você pode plantar e fazer muda. A minha flor de cera é a muda que eu ganhei de uma ex-aluna minha. Então, ela me deu a muda e eu fiz o plantio. Então, você pode fazer das duas maneiras. E isso vai renovar, acelerando a planta brotar mais bonita, a planta que está enraizada, e a parte que você podou, você pode colocar em terra arenosa, mantida úmida, que ela vai enraizar também. A flor de cera enraiza muito fácil. Vamos lá, hein? Alcileia Gomes. Boa noite, Lúcia. Tem gente que me pergunta de dia, de noite, né? Estou com uma dúvida e gostaria de sua ajuda a respeito do narcisos. Eu comprei uma dessa esse ano e fiz o replante dos bulbos, mas fiz na caixa como você ensinou. Logo troquei por um pote de plástico de outro vídeo, deve ser de outro vaso, né? Não, de outro vídeo não seu. E até agora ele não deu nenhum sinal de vida, desde abril deste ano. Moro num apartamento, mas
nem sinal dos bulbos darem sinal de vida. O que fazer? Bom, você não me falou aonde que você mora, porque narciso é uma planta de clima temperado. Se você morar no sul do Brasil, é só o tempo dela mesmo, tá? Às vezes ela pode passar mais de um ano sem brotar, então é o tempo dela adaptar ao seu local. Esses bulbos que a gente tem são aclimatizados nos viveiros, mas são plantas tipo tulipa que brotam e nascem em locais onde tem muito tempo de frio, né? Eu acho que até citei isso no vídeo de narciso. Eu preciso de deixar ela na geladeira, depois passar no freezer, para depois eu ver. Ela não teve, a sua não deve ter brotado porque ela não sofreu esse choque térmico. Talvez seja interessante se o bulbo tiver terro, durinho, né, firme, você perceber, retirar e perceber esse bulbo, colocar um tempo na geladeira ou num freezer e depois plantar novamente, aproveitando agora que a gente está na primavera, para ver, primavera-verão, aí você deixa um mês pelo menos no freezer ou na geladeira, para ver se nesse choque térmico estimula a brotação. Mas infelizmente, como a tulipa, nem todos os bulbos vão brotar por causa do clima. Se você morar numa região quente, se você conseguir fazer ela brotar, vai ser um presente para você, porque não é comum isso acontecer. Daisy Lucy. Boa tarde. Lúcia, gostaria de saber qual a época certa para podar a buganvília para florescer. Quantas pessoas como a Daisy não me fizeram essa pergunta? E eu vou responder da mesma forma que eu já respondi, via escrito, né? Respondendo comentários a muitas dessas pessoas que já me perguntaram. Não tenho uma data específica para te passar, mas eu tenho uma sugestão precisa. A poda da buganvília é indicada para incentivar o florescimento logo após as flores caírem. Então, o florescimento da buganvília varia de região para região. Em climas, às vezes, muito frios, ela pode florescer 2 vezes por ano. Em climas mais quentes, às vezes, floresce o ano todo. Mas na hora que você perceber que a florada está caindo, está acabando, está secando, é aí que você deve fazer essa poda. Não esperar muito tempo depois que as flores acabaram. Então, a dica da poda certa, logo após a floração da sua buganvília, você faz a poda para que você não perca a próxima florada. Bora que tá acabando minhas perguntas. Num vídeo muito antigo que eu fiz sobre como fazer muda de renda portuguesa, Maria Aparecida comentou: gosto muito dos seus vídeos porque você vai direto ao ponto e explica um assunto relacionado àquela planta específica. É mais fácil de entender, pois muitos falam por aí que dicas servem para qualquer uma, né? Ou para todas, e nem sempre serve. Gente, muitas informações que eu passo aqui, obrigada Maria Aparecida, ela até citou aqui um comentário acima para mostrar daqui a um tempo as plantas, vou falar disso. Mas muitas pessoas, muitos cuidados são básicos, mas às vezes tem uma outra dica específica para algumas plantas. Então, eu tento buscar essas dicas para você ter sucesso. Eu fico tentando não enrolar muito e ser direto ao ponto para que você possa, né, ter sua dúvida sanada. E sobre mostrar elas depois de um tempo, eu tento fazer isso nas redes sociais, nas outras redes sociais do canal. Se você não me segue, os endereços estão aqui abaixo, Instagram, Facebook e até aqui mesmo no comunidade do Vida no Jardim. Eu sempre posto o que está acontecendo com as mudinhas, né, que a gente está fazendo, ou as plantas, o que aconteceu com a planta. Tá acabando, é a última pergunta. Priscila Bottini, bom dia, amei suas dicas. Acabei de comprar uns cravos cheios de flores. Coloquei na minha jardineira, estão expostos ao sol. Tem algum problema de pegar sol e chuva? Cravos, Priscila, são plantas em geral de sol. Às vezes a gente compra de um produtor, de um viveiro, ele foi aclimatado na meia sombra para dar aquela florada, teve uma luz dosada, teve adubo bem dosado. E às vezes quando a gente leva para casa, as flores caem, morrem, queimam. Então é importante fazer uma aclimatação da planta. Eles falam até rusticidade, você vai rustificar a sua planta. É importante, ela vai sobreviver sim porque ela é de sol, mas pode abortar algumas flores, tá? Se possível, leve a planta sem plantar e deixe nesse ambiente que você vai plantar por 1 ou 2 dias, colocando cada vez mais tempo ao sol e aos poucos, regando mais também, você vai aclimatando e insere a sua planta na jardineira. Você já plantou? É só regar com mais frequência para que você não perca a florada, mas elas são de sol sim.
E aí, gente, gostou desse tipo de vídeo? Gostou desse formato onde eu venho batendo um papo e às vezes a sua dúvida foi sanada na pergunta do outro? Quem sabe num próximo vídeo eu não leio um comentário seu. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo ou qualquer outro vídeo, que daqui a um tempo eu volto com esse mesmo quadro para te atender, te responder e ajudar outras pessoas a cultivar melhor suas plantas. Muito obrigada por assistir, seja bem-vindo se for novo aqui no canal, nos siga nas outras redes sociais, um grande abraço e até a próxima!